Uma vereadora de Florianópolis denunciou um colega de Câmara por assédio durante uma sessão ontem. O vídeo está nas redes sociais. Depois de 9 dias de bloqueio, a BR-376, que liga Santa Catarina e Paraná, foi liberada parcialmente. Hoje pela manhã, estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, de diversos campos no estado, fizeram um protesto contra cortes de verbas. Onda de calor atinge Santa Catarina e os termômetros podem marcar 38 graus. Tem ainda o balanço do desempenho da indústria catarinense em 2022. Tem otimismo na economia para o ano que vem e muito mais. Eu sou Graziane Biali e começa agora o SC Acontece para toda Santa Catarina. Olá, muito boa tarde para você. A gente começa essa edição com uma polêmica. Uma vereadora de Florianópolis publicou um vídeo denunciando abusos por parte de um colega de Câmara. Carla Aires, do PT, publicou esse vídeo em suas redes sociais quando ela é abordada pelo vereador Marquinhos, do PSC, durante a sessão de ontem na Câmara Municipal de Florianópolis. Nas imagens, é possível ver o momento que a vereadora é abraçada pelas costas e se esquiva aí para não ser beijada no rosto pelo então colega parlamentar. Procurada por nossa equipe de jornalismo, a assessoria da Câmara de Vereadores de Florianópolis informou que a vereadora vai se posicionar sobre quais as medidas serão tomadas contra esse vereador assim que se reunir com a equipe. Por telefone, nós conversamos com o vereador Marquinhos, que disse que respeita a colega, independente de divergências políticas e de vida também, e reconhece o erro em ter abordado a vereadora de maneira inconveniente, sem autorização dela. Em nota, a Câmara Municipal de Florianópolis disse que repudia todo e qualquer ato e reafirma a atuação no combate contínuo de toda e qualquer ação de violência contra as mulheres. Sobre o caso denunciado, tão logo o processo chegue à mesa diretora, será então realizada a apuração dos fatos, seguindo os ritos administrativos disciplinares. E olha, outro assunto, até o dia 5 de dezembro, aproximadamente 6.300 catarinenses foram recenseados. 6.300.000 catarinenses foram recenseados, 86% da população estimada no estado, o que equivale a 3,7% da população já recenseada no país. Até o dia 5 de dezembro, aproximadamente, 6.288 catarinenses foram recenseados, 86% da população estimada no estado, o que equivale a 3,7% da população já recenseada no país. No Brasil, foram mais de 136 milhões de moradores, 78,7% da população brasileira estimada. Dos 59,2 milhões de domicílios brasileiros visitados, 2,3 milhões são catarinenses, 96,5% do total estimado em Santa Catarina. Significa dizer, portanto, que a gente, indo a campo, percorrendo todos os bairros de todas as cidades de Santa Catarina, nós já encontramos 10% a mais dos domicílios que a gente tinha estimado. Isso significa que o estado cresceu bastante. E essa diferença de 110% de domicílios para 86% da população recenseada se dá em função do fato de que em muitas ocasiões, em muitos casos, a gente vai até o domicílio, mas não encontra o morador. E em alguns casos, inclusive, a gente encontra o morador, mas ele se recusa. Há 4 semanas para finalizar o prazo de entrega dos primeiros dados para o Tribunal de Contas da União, o IBGE está adotando a estratégia de intensificar os esforços nos municípios com até 170 mil habitantes. Em Santa Catarina, a média de recenseamento desses municípios está em 89%, enquanto a capital Florianópolis ainda está em 67%. Uma das estratégias que o IBGE vem tomando é de mobilizar recenseadores de municípios mais adiantados. E para a gente tentar acelerar ainda mais a coleta, a gente tem feito com os recenseadores um plano de incentivo para que ele trabalhe depois das 18 horas e sobretudo no final de semana. Como nós temos um índice de empregabilidade muito grande aqui no estado, o índice de desemprego, por exemplo, é de só 3,75%, em muitos dos casos o recenseador chega no domicílio, mas não encontra a pessoa lá porque ela está trabalhando. Então a gente fez um reforço nas equipes e também na remuneração da equipe
equipe para que elas trabalhem no final de semana e também após o horário comercial, que é quando a gente encontra com mais facilidade o morador em casa. Dos 20 municípios mais populosos, 11 já ultrapassaram a média da população nacional recenseada. Com 100,9%, Concórdia é o mais adiantado nesse quesito, cuja população recenseada já ultrapassou a estimativa. Joinville desponta nacionalmente como o terceiro município mais adiantado dentre aqueles com mais de 500 mil habitantes. Entre termos de domicílios recenseados, também dentre os 20 mais populosos, Indaial, Caçador, Blumenau, Concórdia e Navegantes ultrapassam a marca dos 100% de domicílios estimados. Os municípios que a gente tem o maior percentual de recusa até agora são os municípios de São José, Florianópolis, Tubarão e Balneário Camboriú, por exemplo, que estão ali em torno de mais de 3,5% da recusa. Significa que a cada 100 domicílios que a gente visita nessas cidades, 3,5, por exemplo, se recusam a responder. Então a gente reforça o pedido para que a população atenda o nosso recenseador. Muito bem, vamos falar das chuvas. O governo federal reconheceu calamidade pública dos municípios de São João Batista e Santo Amaro da Imperatriz, que haviam feito essa solicitação no início da semana por conta da chuva forte que caiu, então, lá nessas cidades e também em outras regiões aqui de Santa Catarina. E quem vai falar com a gente sobre isso é o Adriano de Medeiros, diretor da Defesa Civil de Santo Amaro da Imperatriz, que já está conosco ao vivo, justamente para nos explicar, né, com essa situação, né, sendo aceito, então, esse pedido de calamidade pública, como é que avança agora a recuperação do município? Boa tarde, Adriano. Oi, boa tarde. Bom, agora que foi reconhecida a situação, nós passamos a fazer o restabelecimento do município, solicitar recursos federais para a resposta e restabelecimento do município. E, na sequência, nós vamos para a reconstrução, mas primeiro a resposta e o restabelecimento. Com essa possibilidade, né, de calamidade pública, o que difere aí da situação de emergência é que então os recursos também vêm de órgãos federais, até para as pessoas entenderem qual é a diferença? A diferença maior é a agilidade que nós vamos ter na resposta do governo federal e na nossa atuação junto à aquisição de produtos e serviços para restabelecer todo o município. Esse valor que vocês, né, provavelmente esses recursos todos que virão, eles também poderão ir para as próprias pessoas que vão precisar aí reconstruir suas casas, os comércios, tudo isso. Como é que é essa distribuição de recursos? Os recursos federais, eles vêm para a reconstrução, resposta do município, né? No primeiro momento, a limpeza do município, a retirada de todo o lixo, todo o entulho do município, que já passa de 100 toneladas. E, na sequência, nós vamos estar junto ao governo federal tentando liberar um fundo de garantia para as pessoas para que elas tenham fôlego para tentar reconstruir a vida o quanto antes. Certo. E nesse momento, como é que estão os trabalhos, as frentes de trabalho aí em Santo Amaro? Nós estamos realizando com frentes de trabalho, fazendo a limpeza, com auxílio do Corpo de Bombeiros, que está com o caminhão lavando algumas ruas. Nós já temos hidrojatos lavando a rua e temos vários maquinários acabando de desobstruir as vias, né? E mais o pessoal da Defesa Civil fazendo a vistoria nas residências que precisam ser interditadas ou que já podem ser liberadas, e a assistência social reencaminhando as pessoas para suas residências e auxiliando com material de limpeza, com colchões, com kits de higiene pessoal que vieram da Defesa Civil Estadual e de muitas doações de todos os cantos do estado. Os acessos ainda estão complicados por aí, né? Ontem mesmo nossa equipe esteve, ontem, na verdade, nossa equipe esteve por aí para verificar, né, como é que estava a situação. Ainda está complicado, né? A pior parte é que o município é cortado por uma rodovia federal, a BR-282, que se encontra intransitável no momento. E dessa maneira nós temos que fazer o desvio por uma ponte que só passa um veículo, ou seja, a gente tem que fazer o SIG-PARE para poder tirar todo o fluxo de veículo de dentro da BR e jogar para dentro do município nesse momento. Tá certo, Adriana. A gente sabe que tem muito trabalho ainda pela frente, né? E que bom que agora a gente teve uma resposta aí do governo federal. Boa tarde para vocês e obrigada mais uma vez. Boa tarde, nós que agradecemos. Bom, a gente vai agora para o intervalo rapidinho e na volta vamos falar das condições do tempo e desse calorão que está vindo. E tem ainda manifestação de estudantes da UFSC em todo o estado. É já, não sai daí.
Hoje pela manhã, estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina, de diversos campos do estado, fizeram um protesto contra cortes de verbas. A maneira de manifestar foi bloquear os acessos às universidades com materiais usados nas aulas. Na manhã desta quinta-feira, quem passou pela frente do campus da Universidade Federal de Santa Catarina, em Araranguá, se deparou com um protesto de estudantes da instituição. Eles usaram cadeiras e mesas para fechar o acesso ao campus e colocaram uma faixa protestando contra o corte de verbas de repasse por parte do governo federal. A medida afeta inclusive alunos bolsistas que podem ter os estudos suspensos. O alívio da universidade e instituições federais de educação não durou menos de um dia. A verba de em torno de 366 milhões do orçamento que foi liberado no dia 1º deste mês foi novamente bloqueada pelo governo federal. No Brasil, a gente tem em torno de 63 universidades federais e todas estão no mesmo patamar. Não conseguem fechar o ano para pagar serviços essenciais de segurança, limpeza, bolsa para os estudantes, né, tanto na graduação como na pós-graduação. Então, esse movimento, a direção do campus de Araranguá é solidária aos alunos, porque muitos alunos, a Universidade Federal, gratuita de qualidade, ela é hoje uma universidade para pessoas com dificuldade financeira. Mais de 60% dos nossos alunos têm dificuldade financeira. Tem muitas famílias que sobrevivem com a bolsa de estudo do aluno que ele recebe na universidade. Então, esse movimento que os alunos deflagraram no dia de hoje em todo o estado de Santa Catarina, onde a UFSC tem um campus presente, é uma demonstração do limite, né? Ou seja, se chegou a um limite aonde as coisas ficaram e estão insustentáveis, né? Eu vou tentar falar com o comando do movimento, né? E dialogar para ver qual que é o planejamento e a extensão dessa parada, né? O primeiro revés nos recursos da área aconteceu ainda no mês de janeiro, quando o presidente sancionou o orçamento de 2022. A fatia da educação perdeu mais de 739 milhões do total de 113 bilhões, que tinha sido aprovado pelo Congresso no mês de dezembro de 2021. Em nota, a administração da UFSC afirma estar acompanhando a situação e apela ao diálogo entre todos os envolvidos para evitar tensão no final de semestre letivo e também às vésperas da realização do vestibular. A administração da UFSC afirma também que as atividades acadêmicas e administrativas estão mantidas. E olha, depois de 9 dias de bloqueio, a BR-376, que liga Santa Catarina e Paraná, foi liberada parcialmente. A autorização foi dada pela Polícia Rodoviária Federal e o trecho segue em pista simples. Seu Lauro é caminhoneiro há mais de 40 anos e nunca tinha ficado tanto tempo parado numa estrada. Logo que soube da fila para a liberação da rodovia, ele não quis perder tempo. Tamanha a saudade da família. Porque ele fica parado tanto tempo, não tinha assim uma certeza quando ia abrir, quando não ia abrir, né? Então a liberação assim era sempre aquela ansiedade, né? Mas agora, graças a Deus, deu tudo certo. Inaugurada em 1965 e concedida à iniciativa privada em 2008, a rodovia nunca havia ficado tanto tempo interditada e teve gente que reclamou. Demora para liberar esse troço aí. Aconteceu o imprevisto ali, que caiu a barreira, isso aí, mas isso tem que agilizar melhor esse troço. Ninguém não dá uma assistência pro motorista, nada. Fica tudo aí, ó. A dona Francisca também, tá tudo trancado. Né? Tem fila aí, tem gente aí, 3, 4 dias aí na fila. Tem que pagar banho, tem que pagar 30 reais o prato de comida, vai vendo. E o banho, 10 reais o banho. Pô, parado desse tipo aí não dá, né? A estrada que liga o Paraná a Santa Catarina foi interditada no dia 28 de novembro, após o deslizamento de terra que encobriu carros e caminhões na Serra do Mar. 2 pessoas morreram e outras 6 foram resgatadas com vida. A interdição causou um prejuízo de 60 milhões de reais por dia ao setor de transporte de cargas, segundo a FETranspar.
E depois de 9 dias de bloqueio, a BR-376 acaba de ser liberada ao tráfego. Os primeiros caminhões estão passando neste momento aqui pelo posto da Polícia Rodoviária Federal em Tijucas do Sul, no sentido Santa Catarina. No trecho do deslizamento, os caminhões vão percorrer um trajeto de cerca de 1 quilômetro em pista simples, tanto na descida quanto na subida da serra. No trecho onde ocorreu o deslizamento, caminhoneiros comemoraram a liberação. Desde que aconteceram os deslizamentos, a concessionária Artérios vem trabalhando para trazer segurança no local para o tráfego de veículos. A Polícia Rodoviária Federal veio recebendo esses boletins, essas informações, e agora que a concessionária afirmou à Polícia Rodoviária Federal que existe condições de segurança, tanto estruturais quanto de sinalização para o fluxo de veículos no local, a Polícia Rodoviária Federal fez a liberação. A liberação das demais pistas, ela vai avançando à medida que a concessionária Artérios for avançando com as obras de recuperação e sinalização da rodovia e informando a PRF que aquelas faixas demais estão liberadas para o trânsito. Olha, quinta-feira vem com sol, céu azul, praticamente sem nuvens e muito calor para toda Santa Catarina. Tem a previsão aí de uma onda de altas temperaturas para o estado aí causada por uma massa de ar quente e que se afasta aí a chuva, né? Então não vamos ter previsão de chuva, viu? E eu fui para a rua para conferir se as pessoas estão preparadas para esse sol todo que promete. Acordei super cedo, né? E abri a janela do meu quarto assim, meu Deus, que lindo que tá maravilhoso. Realmente acho que tudo, iluminação, o verde, assim, tá realmente uma manhã, eu diria, espetacular, né? Eu queria estar na praia caminhando à beira de um bar mesmo, mas tá lindo, né? Sinal de que o sol veio para ficar e as temperaturas devem subir. E como vão subir? Lá no meio oeste, então, os termômetros vão bater 38 graus. Isso porque tem uma massa de ar quente atuando sobre Santa Catarina. Essa onda de calor requer alguns cuidados, especialmente para quem gosta de praticar atividade física ao ar livre. A Sandra dá algumas dicas. Afinal, ela não acordou cedo à toa. Quem gosta de correr pela manhã mais cedo, é óbvio, né? Eu acho que até umas 10h30 ainda é tranquilo, assim, para quem gosta. E com o final de tarde é muito mais tranquilo à noite. Eu particularmente prefiro 7 horas da noite, 6h30, 8 horas, que aqui na beira-mar é sempre muito bonito, agradável, né, e tranquilo. Não aconselho nada de calorão, porque estressa muito o corpo, tira a juventude, né? Então eu acho que o mais indicado seria isso. E olha, enquanto tem muita gente sofrendo com o sol, Fabian diz que para ele tá super tranquilo. Porque de onde que você é, Fabian? Sou de Manaus. E por lá, qual é a média da temperatura? A média 30 graus o ano todo. Essa época é de chuva lá, né, mas baixa um pouquinho para 29, 25, 27, por aí. Calor lá não é problema e você aqui tá na temperatura agradável. Aqui eu tô achando até friozinho. Tá até friozinho. Então tá dando para suportar. 35 graus, que é o que eles estão prevendo para hoje, tem até 38 graus lá no extremo oeste. Não te assusta? Não, senhora. De forma não, alguma? De forma alguma. Vai curtir então esse solzinho mesmo. Obrigado, vou partir pra praia. Obrigada. A dica é aproveitar a praia mesmo. Depois de toda a chuva que atingiu Santa Catarina no início do mês, o calorão está sendo bem-vindo. Não gosto muito, mas tem que enfrentar, não adianta fugir, né? Melhor sol ou chuva? É bom intercalar os dois, né? Nem de mais, nem de menos. Nem de mais, nem de menos. Com esse calorão, o pessoal da Concap tá pegando firme hoje aqui na beira-mar. E olha, já estão aqui na hora do lanchinho, mas uma melancia para ajudar a hidratar, né, Volney? Sim, com certeza. Uma frutinha, uma água bem gelada, porque esse sol pra gente não é fácil. Não é fácil, né? Todo dia é isso, né? Todo dia é a mesma função. Só que assim, ó, agora tá vindo uma onda de calorão. Vocês estão sabendo, meninos? Tá vindo uma onda de calorão, tá prometendo aí mais de 30 graus. Aí, a melancia e a água só ajuda? Ou tem que colocar um chapéuzinho, tem que se proteger mais? A gente tem que é o boné, né? Que ajuda um pouco, né? E também tem o protetor solar que a gente usa diariamente para ajudar nesse calorão aí.
E nesse caso, né, faça chuva, faça sol, tem que trabalhar, não é? Tem que trabalhar sempre, né? Com certeza. Tem que colocar tudo em dia, né? Deixar a cidade bonita. E se hidratar bastante, porque o sol não tá fácil, não. Não tá fácil, né? Essa, inclusive, é a recomendação para todo mundo, né? Não só para vocês que estão aí trabalhando. Tá ok, legal. Bom verão para todos aí. Aí, obrigada, gente. Bom trabalho para vocês. E olha o flagrante positivo que dei no cinegrafista. Se hidratando para encarar o sol durante a pauta. A gente tem que beber água também, né? E olha, já que o tempo esquentou, vamos ver então como ficam as condições para amanhã. Quem vai trazer as boas notícias é Marcelo Martins, da Epagre-Cirã, que já está ao vivo aqui com a gente. Eu quero saber, Marcelo, conta pra gente como é que fica aí amanhã. Esse calorão se mantém? Chegou com tudo essa frente, essa onda de ar quente? Olha, Grazi, boa tarde a todos de casa, né? Olha, eu tenho várias coisas a falar, viu? Não está tão calor assim. A gente está com apenas 28 graus e lá no Oeste Catarinense está 36, ou seja, bem mais que a gente, né? A gente está achando que está calor e nem chegou aos 30. Então não dá para reclamar aqui. Pois é, não dá para reclamar, né? A umidade está muito baixa, não forma nebulosidade, então se eleva muito a temperatura. Nem Joinville, Blumenau, que a gente tem costume de saber que tem temperaturas tão elevadas, não estão tanto quanto lá no Oeste. Porque, eu ouvi ali a reportagem, né? Porque a pessoa de Manaus, Belém, Amapá, Boa Vista sofre tanto com calor e aqui é mais quente, né? Porque aqui é seco, forma poucas nuvens e não fica tão abafado assim. Por isso que as temperaturas aqui chegam a 35, 36, quase 40. Numa região equatorial, isso serve para o mundo todinho, ela acaba não passando muito do que 30, 32. O que é mais confortável? É desconfortável mais lá. Por quê? Porque tem muita umidade disponível. Aqui não, aqui é muito seco. Então a gente não tem anteparo nenhum para formar nuvens, consequentemente, fica totalmente quente, com uma situação assim que a gente acha que está muito calor, mas as temperaturas não estão aí na casa dos 30 graus, né? Lá no Oeste Catarinense, está muito afastado do oceano, tem menos umidade ainda, então a temperatura acaba chegando lá nos 36. E lembrando, as temperaturas máximas, ela ocorre por volta das 2 da tarde, no máximo 2h30, estourando ali 3 horas da tarde, ou seja, a gente ainda tem ainda 1, 2 horas para se elevar pelo menos 1 grau a cada hora. Aqui deve fechar nos 30 e lá no Oeste deve chegar a 38. Qual é a situação de amanhã? Amanhã a gente repete isso, não tem mudança nenhuma de vento nem de sistema, então ela deve se aquecer mais ainda. Lá no Oeste chega a 40 e aqui a gente chega a 32. Na sexta-feira chegamos ao 34 e lá pode passar dos 40. Coisa boa. Bem, Marcelo Martins sempre vem dar gosta, uma né, aula Grazi? pra gente. Oi, Marcelo. Para quem gosta de calor, um prato cheio essa semana. É verdade, a gente tem uma aula com o Marcelo sempre que a gente conversa com ele, porque aí ele explica tudo pra gente entender o porquê que a gente sente tanto calor, mesmo que o termômetro não esteja tão alto assim, né? Mas lá no Oeste o pessoal vai sofrer um pouco mais. Obrigada, viu, Marcelo? Olha, boa tarde a você, boa tarde a todo de casa. E claro, com toda essa umidade baixa, tem que se hidratar. Com certeza, muito obrigada. Rápido intervalo e já a gente volta com o SC Acontece para falar de economia e de uma iniciativa muito legal para ajudar crianças carentes. Não sai daí. A gente fala agora do balanço do desempenho da indústria catarinense em 2022. A análise foi feita pela Federação das Indústrias do Estado, a Fiesc, que projeta um 2023 positivo para a economia catarinense. A economia catarinense teve um bom desempenho em 2022. O estado termina o ano com pleno emprego e com recordes de exportação. A taxa de desemprego é a menor do país, em 3,8%. E as vendas para o exterior ultrapassaram os 11 bilhões de reais. Estes e outros dados sobre o cenário econômico foram apresentados em um balanço divulgado nesta quarta-feira pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, a Fiesc. Nós estamos crescendo mais do que a média brasileira. Há 10 anos atrás participávamos com 4% do PIB nacional, hoje já somos 4,6%, com tendências a crescimento. Então, eu acho que é um ano a ser comemorado em Santa Catarina. A indústria catarinense é a segunda mais diversificada do país. O estado se destaca na produção de carne suína e de aves, motores elétricos, madeira e construção civil. O desafio para aumentar a competitividade é a mobilidade, já que a malha rodoviária precisa de investimentos. A infraestrutura
catarinense é uma das piores do Brasil, num estado cuja produção industrial é uma das melhores do Brasil. Quer dizer, isso destoa. Então, esse super desafio, a gente tem uma grande expectativa de que possa haver um volume adicional de investimentos nas nossas rodovias, em especial, que possam melhorar a competitividade da economia catarinense como um todo. A instituição também conta com o Observatório Fiesc, um centro de inteligência que é atualizado em tempo real, num ambiente interativo e informativo, com dados econômicos sobre o nosso estado e o nosso país. Com isso, representantes da indústria passam a contar com um serviço de consultoria, já que muitas empresas não têm um data center com levantamento de dados. São informações sobre o cenário micro e macroeconômico que ajudam a indústria catarinense a elaborar estratégias para continuar a crescer. Uma estrutura tecnológica muito forte, né, onde ela auxilia, primeiro, na manutenção dessas informações, na extração dos dados. A gente tem um processo de curadoria e também de governança que traz mais segurança para o usuário para ter garantia que as informações estão sendo divulgadas de forma bem assertiva. Sexto maior PIB do país, Santa Catarina também é o quinto estado que mais gera recursos para o Brasil. Boa parte da produção é exportada, já que em solo catarinense se produz mais do que consome. Mas para escoar a produção, é preciso investir também na infraestrutura portuária. Esse é um problema crônico de Santa Catarina que precisa ser resolvido. A tendência mundial é recebermos cada vez navios de maior porte. Nós hoje recebemos navios de até 340, 350 metros, mas há possibilidade muito breve de chegar a navios de 400 metros. E isso depende de investimentos tanto na Baía da Babitonga, o canal de acesso, como a bacia de evolução da Foz do Rio Itajaí, que são dois portos importantes na corrente de comércio internacional de Santa Catarina. E olha, fim de ano chegando e as pessoas já estão preenchendo aí as agendas com os compromissos das confraternizações, jantares, amigo secreto, além das tradicionais ceias de Natal e Ano Novo. Mas o que a gente está aqui para discutir é como fazer essas festas na medida para que a ressaca financeira não venha forte depois, viu? Quem conversa conosco hoje é a Marlise Alves, educadora financeira, que já está aqui conosco. Boa tarde, Marlise, muito bom ter você aqui. Boa tarde, Grazi, obrigada pelo convite. Eu adorei o termo que tu usaste de ressaca financeira. Ninguém quer uma dor de cabeça para o começo do ano, né? É verdade, ninguém quer. Então conta pra gente, já pra gente começar, tem alguma dica especial para esse momento agora de fim de ano, para que a gente não comece o ano seguinte já com dor de cabeça? Sim, eu vou te trazer duas dicas aqui para quem está acompanhando o SC Acontece. A primeira delas é o seguinte, é a gente planejar o que queremos atingir financeiramente falando em dezembro de 2023. Qual é a reserva financeira que eu quero ter? Quais são as dívidas que eu quero ter quitadas no ano seguinte? Porque isso vai dar o norte, por exemplo, da segunda dica, que é colocar um limite de gastos agora em dezembro. Quanto que eu posso gastar em épocas de final de ano, nas festas, confraternização, amigo secreto, roupa nova, presente. São tantas coisas que a gente gasta agora no mês de dezembro que muitas vezes a gente vai sem limite usando cartão de crédito, cheque especial e isso sobra para janeiro. Lembrando que janeiro tem matrícula de escola, material escolar, tem impostos, IPTU, IPVA, tem várias coisas que vêm no ano seguinte que a gente precisa fazer essa reserva. Então, são 3 dicas, na verdade, já, né? Uma, onde que eu quero chegar em dezembro de 2023, qual é o limite que eu posso colocar no meu orçamento agora para 2022, para que não me dê a ressaca financeira, e para janeiro, quanto que eu preciso guardar de dinheiro para esse momento. Então, lembrando aí, para corroborar, né, é que dezembro é um mês normal, você ainda tem dívidas e você tem todos os seus compromissos já do mês, que se soma a esses compromissos de festas de fim de ano. Tem alguma recomendação, tipo, anotar, Sim. Colocar na agenda, anotar no bloco de notas, alguma forma ajuda a gente a controlar, fazer o controle? Ajuda sim. Para quem tem salário fixo, né, a maior parte da população talvez que esteja nos acompanhando, sabe que aquele valor que recebe todos os meses dá provavelmente para pagar as suas contas mensais. Aí vem 13º, nessa época, que, claro, ajuda, né, com esses gastos extras, mas a questão da anotação ela é muito importante, porque eu preciso saber qual é o meu custo de vida mensal. Então, todos os meses, virou o mês, eu tenho aquele valor ali para gastar, né, que eu preciso colocar dentro da minha casa para garantir a minha subsistência, alimentação e tudo aquilo que a minha família, ou somente eu, ou a minha família precisa. Então, esse valor, ele precisa estar na ponta do lápis, eu tenho que saber certo qual é ele. E aí, claro, o que vem extra, ele vai ter que ser somado
tem que saber de onde que vem esse dinheiro, né? Esse extra, de onde que eu vou tirar. Certo, então anotando já é uma boa recomendação. Já. E a pesquisa? É importante a gente fazer aquela pesquisa antes de... Porque a gente tem que comprar vários presentes, né? Aí tem que montar a ceia. É tanta coisa miudeza que se a gente faz a pesquisa e anota, ajuda também? Ajuda sim. Acho que a gente pode separar aí por pontos, né? Então, quanto que eu quero gastar até final do ano, quanto que eu quero e quanto que eu posso. As duas coisas aí junto. Aí, depois disso, lista de presentes. Listar todas as pessoas, para a gente não sair comprando aleatoriamente, né? Então, listar as pessoas que eu quero presentear e colocar também dentro desse limite de gastos, dividir pelo número de pessoas e ver quanto mais ou menos que é cada presente. 50, 100, 200 reais, quanto que é cada presente? E aí, então, fazer a pesquisa dentro disso. Com relação à ceia, sempre tem alternativas de produtos mais baratos, de supermercados mais baratos. Então, é necessário, sim, fazer essa pesquisa se a pessoa está pensando lá no futuro, né? De ter essa reserva financeira, de tudo isso. Porque o que acontece é que, geralmente, a população, e nós fazemos parte disso, né? A gente gosta muito desse imediatismo. Nós queremos usufruir de prazer e de ter esse recurso financeiro hoje para gastar. E aí acaba muitas vezes descontrolando e a gente não quer dar ressaca financeira para o nosso povo, né? É verdade, porque se a gente não tiver foco e objetivo, é isso, né? Foco e objetivo. A gente precisa ter um objetivo e ter um foco, que aí a gente não esbanja dinheiro, porque gastar é muito bom, né? Gastar é muito bom, é muito fácil. Então, quanto mais dinheiro na conta, mais a gente gasta. É verdade, mas tem que se programar para fazer tudo com controle, né? Exatamente. Então, já começa essa programação quando eu já reservo um dinheiro para janeiro, por exemplo, ou para os meus objetivos futuros que eu quero concretizar até dezembro do ano que vem. Muito bem, com essas dicas tenho certeza que ninguém vai ter ressaca financeira aí para começar 2023 já no vermelho, né? Obrigada, viu, Marise? Obrigada também. Muito bem. Olha só, gente, ontem a Casa São José, uma ONG que atende crianças do maciço do Morro da Cruz em Florianópolis, realizou uma confraternização para os voluntários que ajudam nas oficinas e trabalham para manter a casa. Foi com danças e homenagens dos alunos atendidos na casa que os voluntários foram recebidos na noite de encerramento das atividades da Casa São José, que atende 190 crianças de 6 a 17 anos da comunidade da Serrinha, no maciço do Morro da Cruz, em Florianópolis. A instituição faz parte dos projetos da Paróquia da Trindade e atua há quase 20 anos, fazendo a diferença na vida de cada criança que passa por ali. Para um Natal ainda mais feliz, a casa está arrecadando doações para as famílias. Como todas as ONGs, OSCs, né, que é a Organização da Sociedade Civil, a gente depende de doações para poder manter este trabalho que já tem 19 anos. Neste Natal, a gente está fazendo uma campanha de cestas básicas para que a gente consiga suprir essa necessidade das famílias, visto que vem as férias escolares e todas as crianças ficam em casa sem receber esta refeição que oferecemos aqui diariamente. Por isso a gente pede essa colaboração para quem puder. A gente deseja também um espírito fraterno de um Feliz Natal para todas as famílias da nossa cidade de Florianópolis. Coisa boa, hein? Fica aí a dica para vocês também ajudarem. E olha, o SC Acontece de hoje vai ficando por aqui. A gente encerra o nosso jornal de hoje com imagens lindas desse calorão que tá fazendo, porque sim, a gente tá sentindo o calor, viu? Tchau, tchau, gente. Até amanhã.